Então, volta lá na tela. Tá, esses são os arquivos obrigatórios, são os arquivos que possuem funções, né, que o programa ele necessariamente precisa para abrir. Você não vai conseguir nem abrir o executável se não tiver esses programas. Aquele primeira pasta ali, ó. O que foi, Olavo? Aí cada um desses arquivos tem uma função. Eu não quero me estender muito, assim, descrevendo cada um deles, não. Mas basta você colocar na internet que você encontra. Tem a ver aí tem a ver com o suporte a diferentes rastreadores de visão, né? Por exemplo, o iLink precisa dessas DLLs. Tem também ali esse libsmq é de um outro rastreador de visão também que precisa. E o SDL2 é a questão dos gráficos, som, gráficos e fonte. Basicamente isso. Tá. Aí a primeira pasta que tem ali, olha, config. Config. Aí dentro, a lógica dessa pasta é que cada configuração seja um arquivo. E cada configuração ela é correspondente a um sujeito. E na verdade, eu atualizei, né? Aí fica sujeito e planejamento agora, se eu não estiver enganado. Mas o objetivo é isso. Cada arquivo, tá vendo? Várias pastas, cada pasta correspondente a um sujeito. Tá vendo? Uma pasta, Você abre, a config é uma pasta. config é uma pasta de configuração. Eu Certo. estou explicando o que é para vocês saberem o que é, mas vocês não precisam nem olhar para essa pasta daí. Mas vocês precisam saber o que é. Isso. Entra nessa pasta aí. Abriu, tem lá, Rafael, Aí, teste. esses são sujeitos, tá vendo? Abre qualquer um aí, sei lá, qualquer um sujeito aí. Inclusive tem uns sujeitos meus aí que nem deveriam estar aí. Tá vendo, ó? Tem algumas configurações aí. Volta para a pasta anterior, para a raiz. Vai lá para baixo. Lá para baixo, lá para baixo. Procura um sujeito da EP aí. Nessa Vê pasta se aqui tu não encontra tem, aí. porque ele é o. Aí não tem. Esse aqui não tem. Que eu que enviei, né? Isso é o que tu enviou. Ah, tá bom então. Peraí, entra nesse esse PVV aí para eu ver uma coisa. 3 PVV. Só tem um arquivo aí. Então, mas a função dessa pasta é essa. Vão ter arquivos aí dentro que são apenas arquivos de configuração. Eu salvo informações aí para que depois, quando eu abra o programa, essas informações possam ser carregadas de maneira automática, entendeu? Esse é o funcionamento. Essa pasta de config é reservada para esse tipo de informação. Volta lá agora, vamos para a próxima pasta. Não tem mistério, vocês não precisam nem olhar para essa pasta, só precisam saber que ela existe. Eu vou agora falar da pasta docs ali, que também é uma outra pasta que não tem relação, digamos assim, essa já não tem relação nenhuma. É apenas uma pasta que contém arquivos de documentação, por isso docs. Documentação. Aí a gente precisa, inclusive, organizar ela aqui, ó, por exemplo. Todas as instruções que eu já fiz de instalação do ambiente de desenvolvimento, né, estão dentro dessa pasta aí de instalação. Abre ela aí. Aí tem uma versão que eu escrevi em inglês e tem uma versão em português. Essas arquivos estão em um formato que chama Markdown. Pode entrar aí. Abre aí esse arquivo aí no TXT mesmo, só para pode abrir, pode abrir. Ó, ele é perfeitamente legível, tá vendo? Você consegue ler o arquivo. Só que ele possui um formato que, quando a gente carrega ele na internet, ele fica todo formatado, bonitinho, ainda mais bonito ainda. Esse hashtag aí, traço, às vezes você tem. Enfim, ele tem um formato que chama Markdown, que ele tem a característica desse formato é justamente essa, permitir a legibilidade, tanto com suporte na internet ou sem suporte na internet. Né? Aí na internet, quando você. Tem uma parte para humano Isso. e uma parte que é a E para linguagem para máquina. isso. Esse hashtag aí, quando vai lá para a internet,
Aí você tem um processador de Markdown no site, né? Aí ele faz a formatação disso para uma página web. Então, é uma maneira muito eficiente de você ter no mesmo documento, né, um formato de texto, né, que seja legível para essas duas situações. Como a gente tem lá o repositório no GitHub, eu achei por bem ter toda a documentação dessa maneira. Mas você não é obrigado a fazer isso. Se você fizer simples, em tópicos, né, em texto corrido, não tem nenhum problema. Depois eu vou lá e formato. Não tem nenhum problema. Mas o que eu gostaria que vocês fizessem é pelo menos fizessem um material ou dessem continuidade a esse material, entendeu? Isso aí é só para quem é mais avançado mesmo, que quer mexer no código do programa. Aí tem aí todas as instruções, né, que você precisa para instalar o programa. Se tiver alguma coisa, alguma dúvida, é só falar comigo que eu ajudo. Né? Mas a gente vai demorar para chegar. Não, isso daí é para quem quer programar isso daí. Mas Sim, vocês precisam saber que existe. certo. Volta lá. Volta lá. Pode fechar aí. Aí volta lá, agora tem a pasta da EP aí. Ó, a pasta da EP, tá vendo? Tá. Pronto. Pode entrar aí. Tem uns arquivos que já são antigos, que estão aí só apenas por razões históricas, que é esse gradiente de complexidade aí, isso daí não pode ignorar. Mas todos os outros eles têm alguma função. E aí é específico para a escola, porque a escola experimental tem lá uma versão, né, do Arrasta que ela é específica, né? Tem algumas coisas específicas. Mas aí o que é o que essa pasta tem? Tem, por exemplo, o trabalho do Felipe. O Felipe que fez a documentação inicial dos eventos, por exemplo, do relatório, né? Você tem aí, por exemplo, um relatório de exemplo que ele se baseou para escrever, né? Tem, por exemplo, o timestamps, é o relatório que a gente usa para fazer as análises do arrasto. O trial events são os eventos de tentativa correspondentes, né? Se você abrir aí, você vai ver, né? Que são os eventos. Tá aí, ó. Tem aí a descrição dos eventos desse relatório timestamps, né? Enfim, vocês precisam saber que isso existe. A gente não vai ficar lendo tudo isso agora, né? Que eu estou fazendo uma apresentação geral aí. Mas, por exemplo, aí ele fez uma tabela. Esse daí é um formato de tabela. Quando você coloca na internet, fica bonitinha a tabela lá. Cada barra vertical dessa é uma... cada duas, né? Entre duas barras vertical, você tem uma coluna. Mas, O enfim, João sabe volta lá. botar isso na internet. Você fala, Hã? bota isso na internet. Lá no GitHub. Se você abrir essa pasta doc lá no GitHub, vai estar formatado bonitinha. Ok. Tá. Depois a Entendeu? gente vai fazer o A teste. gente está abrindo aqui por uma questão de conveniência. Certo. Como está gravando, a gente pode inclusive ir depois lá no link, mas eu vou fazer isso no final. No final eu mostro para vocês o link lá. Aí a gente entra lá para ver isso daí. Tá. Mas eu quero primeiro apresentar, né, as coisas gerais assim. Pode fechar. Vamos lá. Aí, ó, o que o João está trabalhando é esse session creation aí, ó. Criação de sessão. Ele está trabalhando nessa... Olha, inclusive aí, olha, tá formatado aí. Porque ele usou outro formato, tá vendo? Ele usou o formato... algum formato que o Windows reconhece. Mas é engraçado, ó. Por que ele está reconhecendo aí e não está reconhecendo lá fora? Eu acho que isso Que daqui não coisa. foi escrito Em na Markdown. Pô, tá linguagem estranho isso anterior. daí. GSL. Porque tá MD também, tá vendo? Tá MD. Verdade, né? É estranho isso daí, é estranho isso aí. Depois eu vou fazer uns testes Copiou aqui de lá, para né? tentar entender. Ele copiou Porque olha só direto que do... legal. Olha só que legal. Se a gente conseguir um formato, né, que até o Windows consegue entender, aí, pô, vai ser matador, vai ser perfeito, né? Vai ser muito bom. Mas vamos lá, vamos prosseguir lá. Essa daí é só a pasta Docs.
Pode fechar. Docs. Aí vamos lá para outra pasta. Vamos lá. Então, eu falei da pasta de configuração, que vocês não têm que olhar. A pasta Docs, o programa não precisa dela, mas eu gostaria que toda a documentação se mantivesse dentro dela. E, evidentemente, a gente pode, conforme as coisas forem avançando, né, a gente muda as coisas de lugar, mas enfim. Esse que A documentação do programa programa. tá no Docs. Na Docs, isso. Na pasta Docs. Aí, ó, tem uma outra pasta pré-requisito. Tá bom? Tem os arquivos pré-requisito, que o programa não vai abrir, mas tem uma pasta pré-requisito que o programa abre, só que se não tiver os arquivos, aí não vai funcionar quando você rodar, que é a pasta de mídia. Pode abrir a pasta mídia aí. Pasta mídia. Essa pasta mídia, ela tem um formato específico, que é obrigatório. Tem aí a documentação também, ó, tá vendo? Tá dentro da pasta, que é o arquivo leia-me ali. O readme, lá embaixo. Não. Isso é outra história. É o leia-me lá embaixo. Pode abrir essa pasta leia-me. Eu tentei, né, fazer uma documentação geral dessa pasta aí, né, explicando algumas coisas. Por que eu fiz dessa maneira, né? Mas aí eu tenho que atualizar isso aí, que eu tô vendo que tá muito complicado, não serve muito ao propósito, entendeu? Precisaria atualizar isso daí. Mas tem algumas outras informações aí, olha, que são importantes, né? Quais, por exemplo, são as relações que estão implementadas, né? Tem A, B, C e D, por exemplo, né? O que inspirou também eu fazer, Tá, né? isso é a Dessa pesquisa da forma. Daisy. E da Vai lá embaixo. Isso. documentação. Vai lá embaixo. Tá vendo aí, olha? Tá vendo que tem estrutura do repositório, tá vendo? Lá em cima. Ó, cadê lá em cima? Mais lá em cima. Tem aí, Repository ó, Structure. estrutura do repositório. Então, Ok. você tem aí a descrição de cada pasta. Tem a pasta de assets, né, que é de arquivos Eu escrevi como é que traduz assets para português? Eu não lembro Material. agora. É, Materiais, uma coisa assim. A pasta assets, ela tem alguns arquivos que são padrão do programa. As outras pastas, você pode mudar tudo. Você também, assim, em tese, você pode mudar, inclusive, os arquivos dentro de assets. Só que os arquivos dentro de assets eles têm uma função muito específica dentro do programa. Por exemplo, eles são a cara de um botão, ou então são arquivos específicos de áudio, que sempre são apresentados em momentos específicos, né? Vamos lá na pasta assets, vamos lá vamos dentro daquela parte, aí eu mostro para vocês os arquivos. Tá aí, a primeira pasta, pronto. Pronto, tá aí, tem um som do acerto. Se você quiser mudar o som do acerto, você pode mudar. Você quer mudar esse som? Pode mudar, só botar outro som aí dentro. Mas precisa ter esse nome aí, acerto. .wave, né? e sempre vai ser só um. Sempre só um nesse momento. Eu até tenho uma versão do programa que permite vários Você programa pelo sons nome. de acerto. Tá. Mas nesse momento, não. Tá. Nesse momento, o programa está fechado para apenas esse som de acerto. Tá. Mas isso não é difícil de mudar, viu? Ok. Mas tá bom. É só botar outro arquivo aqui com o mesmo nome, Se correto? você quiser mudar esse som, basta mudar o arquivo. Tá, entendi. Então, aí tem, por exemplo, a figura é porque assim, as tentativas AC, todas as tentativas que tem um A na frente, né? AC, AB, elas têm um som como o modelo. E o som, como é que o programa implementa isso? O que é um estímulo sonoro? Um estímulo sonoro, ele possui um starter,
que não é o modelo, é essa figura aí, entendeu? Audio Picture, né? Eu até poderia renomear ela aí como Audio Starter, né? Alguma coisa assim. Mas aí você toca no Starter, aí vem o som do modelo. Então essa é a figurinha desse botão, entendeu? Isso é o que a gente vê lá na tua pesquisa, né? No teu procedimento tem esse botão aqui implementado, né? Isso. Exatamente. Aí tem outros arquivos, entendeu? É basicamente isso. Eu não vou ficar também perdendo tanto tempo, a gente vai perder um tempão aqui se eu for explicar. Mas vocês têm que entender o geral do funcionamento do programa. O programa tem uma pasta assets, onde certos arquivos são estratégicos, são chaves. Eles podem ser alterados, mas eles são necessários para o programa. O programa ele não vai dar erro, digamos assim, ele vai abrir, só que ele não vai funcionar direito sem esses arquivos, né, para certas tentativas. Aí volta lá, vamos para outra pasta. Pronto, aí ó. Aí tem a fonte, isso também não interessa, mas você pode ter aí os arquivos de fonte. Para o arrasta isso não interessa, mas é possível. A não ser que você faça com criança, né? Que aí você vai precisar mostrar algumas instruções, talvez. E aí tem a pasta que contém as instruções, os arquivos, né, dos quais você lê a instrução, tá aí dentro, que são os TXT. E aí você tem a pasta de som lá embaixo e a pasta de imagem, que é o PNG. O arrasta, ele precisa do que está dentro desse PNG, essencialmente. Entra aí no PNG. João? Já entrei. Ah, que tá demorando para abrir aqui. Aí, ó, entra aí no PNG. Pronto. Aí, cadê agora? Ah, tá, porque dessa daí, ó, eu apaguei a pasta que o arrasta usa por padrão. Mas o arrasta, abre o readme, que vai estar escrito aí com essa pasta, readme, tá vendo? PNG files, comando por não, mas deveria estar, então tá na pasta anterior, não é possível. Deve estar na pasta anterior. Fecha aí. Eu Acho tenho que uma tá na pasta versão do anterior. arrasta mesmo. Tu quer que eu mostre? Pode ser, que aí vai ter lá a pasta do arrasta que ele usa por padrão. Essa daqui. Pronto, aí, ó. Vai ter lá o arquivo de mídia, PNG. Tá ali, ó. Alphanumeric Convention, convenção alfanumérica. Tá vendo? Que é como se fosse uma pasta de exemplo. Então, essa é a convenção padrão. Que, pelo menos na minha cabeça, né? A gente tava seguindo. Você não é obrigado a organizar necessariamente dessa maneira, mas, por exemplo, você pode lá colocar o A de outra maneira aí, né? O A como árvore, o C como qualquer outra figura. Mas a nomeação dos arquivos tem esse padrão aí. É necessariamente uma letra e um número. Isso facilita a organização das tentativas pelo programa. Você pode editar, pode criar outras pastas, inclusive. E a lógica do programa é a seguinte: você quer mudar os estímulos, você cria uma nova pasta e configura a pasta como parâmetro lá no arquivo de sessão. A nova pasta deve ficar aqui dentro de PNG, certo, Rafael? Exatamente. A pasta tem que ficar aí dentro. Né? Essas pastas aí, olha, Tadinho, Luiz, isso é um erro do programa. Eu já corrigi esse erro aí. Isso é um erro Essa do versão programa. aqui é uma Isso versão pode antiga. ignorar. Isso aí pode. Eu já corrigi esse problema aí. Pode apagar, inclusive, isso daí, não tem problema. Isso daí é um erro do programa. Então, aí vamos lá, vamos prosseguir. Aí, ó, inclusive, volta lá, só no repositório tem duas pastas que que não fazem parte do programa, digamos assim, né? Que é essa pasta de script e a pasta de documentação, docs também. Porque essa pasta de mídia,
é como se fosse um repositório de mídia, né? Eu acabei chegando a essa conclusão, né? Que era melhor organizar essa pasta para que ela seja independente do programa, né? Aí a gente pode colocar todas as instruções que a gente já usou, os estímulos, e ir colocando isso lá. Aí você apaga o que não usa e fica só com o que você quer usar, né? Mas o que é essencial para o programa? É o PIDG, no caso do arrasta, e instruções, fontes, assets e wave para o programa lá de pseudopalavras. Mas para o arrasta, obrigatoriamente o PNG, daquela forma lá que eu falei para vocês. Volta lá, então. Vamos dar continuidade. Vamos lá. Pronto. Aí, a última pasta, que é a pasta, digamos assim, porque eu falei para vocês que tem a configuração do ponto de vista do programa, automatizada, que é o config. Mas a pasta de configuração, que tem os arquivos de configuração para você mexer, eu chamei de design, que é planejamento de sessão. Na minha cabeça é assim, tá bom? Na minha cabeça, configuração eu uso apenas para o programa. E planejamento de sessão, que na verdade são arquivos de configuração também, mas aí eu reservo essa palavra planejamento de sessão, design, né? Para os arquivos de configuração de sessão, que você vai editar para fazer as sessões. Então, vamos entrar aí. Aí, ó, como é que é a convenção do programa? Cada pasta dentro dessa pasta de planejamento, ela é como se fosse uma condição. Não, minto. Um experimento. Vamos pensar assim. Então, eu quero saber você pode. Aí você se organiza da maneira que você quiser, na verdade. Mas então, eu pensei originalmente para que cada pasta aí dentro seja um experimento. Um experimento. Então, dentro do experimento, o que é que pode ter? Pode ter diferentes condições. Eu estou vendo, né, que vocês dividiram aí cada pasta como uma condição. Por exemplo, modelagem etapa 1. Modelagem etapa 2. Não está errado, tá? Você pode se organizar assim, você se organiza da maneira que você achar melhor. Mas não há necessidade de você dividir dessa maneira. Você pode organizar perfeitamente, né, um experimento inteiro dentro de uma única pasta. E por que isso internas? Ou vai ser tudo só arquivos? Não entendi a pergunta. Se eu for reduzir todas essas condições para ser um experimento, eu vou ter uma pasta com arquivos ou vai ser uma pasta com outras pastas? Então, vamos já tentar entender como é que está organizado isso. Eu já falei para vocês que tem a pasta do ponto de vista do programa, né? A pasta de planejamento de sessão, que é aquela pasta design ali em cima. Exato, tá. Tá bom? Aí tem o segundo nível, que é a pasta de experimento, e que é o que vocês estão vendo aí. Entra aí drag and drop, que é a padrão que eu que fiz essa pasta aí drag and drop. Pronto, essa é a pasta padrão que eu fiz pro arrasto, tá bom? Olha só o que tem dentro dessa pasta aí, né? Tem uma pasta que o nome é blocos, tem uma outra pasta que o nome é instruções, tem uma outra pasta que o nome é tentativas e tem um arquivo .csv. Esse doc, não sei o que, desktop aí do Windows, não tem nada a ver comigo isso aí. Isso daí é do Windows. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas tem que ter aí. Não tem nada. Isso daí é do Windows. O Windows que criou isso daí. Eu não tenho nada a ver com esse desktop em .in aí. Isso daí tá... É o Windows que criou isso daí. Isso não tem nada a ver comigo.
Ou então é um erro do programa e eu não estou sabendo. Não, Mas isso daqui tem a ver com a nuvem. Eu abri essa pasta aqui, mas ela está não, isso daí depositada no não. computador. Então, isso não faz parte do programa, isso daí. Tá. Inclusive, eu recomendo que você não rode o programa a partir de pasta de nuvem. Não faça isso. É recomendado rodar o programa de uma pasta local. Primeiro, porque fica mais lento rodando na nuvem. E segundo, porque eu não testei. Então, pode ter erro, pode ter algum problema aí. Então, não recomendo. Copia para uma pasta local no programa, o programa, né? E roda a partir dessa pasta local. Então, aí nessa pasta bloco, você tem, aí sim, arquivos de configuração correspondentes ao bloco. Tá? E dentro da pasta de tentativas, você tem arquivos de configuração correspondente a tentativas. Como é que o programa funciona? João, copia esse exemplo.csv aí e cola. Copia e cola. Aí você vai criar uma cópia dele. Pronto. O que eu acabei de fazer? Eu estou criando uma nova condição no programa. Eu tinha uma condição chamada exemplo e agora eu tenho uma nova condição no programa chamada exemplo-cópia. Tá? Eu posso renomear isso daí da maneira que eu quiser. Não interessa, né? Posso, por exemplo, colocar condição 1, condição 2. Né? Exemplo 1, exemplo 2, por exemplo. Né? Mas o que é que você precisa saber? Que esses arquivos externos são condições. Né? E o que é uma condição? É uma seção. Né? É uma condição do experimento, que corresponde a uma seção. Então, se você abrir esse arquivo de exemplo, abre esse arquivo de exemplo. O que é uma seção? O que é uma condição? É nada mais, nada menos do que um conjunto de blocos de tentativas. Você tem aí, ó, o bloco 1, a coluna de blocos, né? E a coluna de tentativas. Né? E aí tem a coluna de tentativas são duas, na verdade, né? Você tem o ID da tentativa e o arquivo da tentativa, que no nosso caso do arrasta é sempre o mesmo, não muda. É sempre esse multisample aí, né? Que eu chamei, na minha cabeça, o arrasta, o tipo de tentativa com múltiplos modelos. Na minha cabeça é assim, né? Você tem esses múltiplos modelos. Enfim, que não é necessariamente verdade, né? Enfim, depois a gente pode fazer mudanças aí, mas como é que funciona esse arquivo? Lembrem daquelas duas pastas lá fora. Você tem uma pasta de blocos e você tem uma pasta de tentativas. Não precisa ir lá, né? Mas tá aí, Só lembrem delas, né? Esse arquivo que a gente está aí, ó, de exemplo, ele vai unir essas duas pastas. É isso que você está fazendo. Você está dizendo assim para o programa: olha, programa, sabe aquele meu bloco 1 lá, dentro daquela pasta? Aquele meu bloco 1, ele tem a tentativa 1. Copia aí, João. Copia essa linha 2. Peraí, Isso. entrou. Tá. Copia essa E a linha 2 aí. 2. A linha 2. Não. A linha 2. Você está na linha 3. A linha 2, Copia ela aí. Rola aqui. Na verdade, eu costumo organizar diferente, né? Eu coloco todos os uns próximos. Então você pode. Isso. É disso que eu estava pensando. E aí, agora, eu não quero no bloco 1 mais uma tentativa 1. Eu quero uma tentativa 2. Pronto. Agora, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que o bloco 1, que está lá dentro da minha pasta, ele é formado pela tentativa 1 e pela tentativa 2, que estão dentro do multisample. Entendeu?
esse arquivo multisample. Agora, vamos ver esse arquivo multisample. Vamos olhar lá para ele. Vamos ver se esse arquivo multisample, sabe onde está, né, João? Está dentro da pasta trials. Tá aí o arquivo multisample. Olha aí, ele tem a tentativa 1 e tem a tentativa 2. Tá vendo? Então, como é que funciona? Eu tenho um banco de tentativas que corresponde a esse arquivo aí, o multisample. Eu posso criar as minhas tentativas de maneira paramétrica. Tá aí os parâmetros disponíveis. Para eu criar uma nova tentativa, é só eu copiar isso daí e mudar o ID. Esse é o mínimo necessário. E, evidentemente, você não quer ficar duplicando tentativa igual, né? Você quer ter alguma coisa de diferente entre elas. Então, quando você copiar, você muda algum parâmetro e pronto, você tem uma nova tentativa. E aí, você pode criar quantas tentativas você quiser. Né? Não interessa. O programa ele só vai usar isso daí como um banco. Ele não vai usar essas tentativas necessariamente. É um banco de referência. É um banco de referência que você usa, que você associa usando aquele arquivo lá externo. Né? Volta lá, João, para o arquivo. Faz assim, coloca um arquivo do lado do outro. Isso. Pronto, tá aí, ó. A gente tem a tentativa 1, o bloco 1 tem a tentativa 1 e a tentativa 2. Tá ali as tentativas 1 e tentativa 2. Agora vamos abrir o bloco 1. Cadê o bloco 1, né? Para eu saber o que é o bloco 1. Vamos abrir ele lá, João. Bloco. Pronto, tá aí. Aí agora coloca o bloco em cima, os blocos em cima e o... Não, daquele jeito mesmo. Não, daquele jeito mesmo. Oh, meu Deus. Seu exemplo. Eu quero o bloco... Eu quero o bloco em cima e as tentativas embaixo. Vou botar um do lado do outro, porque. Não. Eu quero o bloco em cima e a tentativa embaixo. Peraí. Reduz a janela, arrasta elas aí, faz de um jeito que fique o bloco em cima e a tentativa embaixo. Esse é o bloco. Isso. Reduz a janela. Reduz a lateral dela. Não, tá muito grande isso daí. Isso. Aí reduz as tentativas também. Aí arrasta eles para a direita. Não. Olha aí, pronto, tá aí. Aí ele te obedeceu agora. Oh, meu Deus. Agora ele te obedeceu. Pronto. E aí tá faltando agora isso, pronto, assim. Mas pronto, ó. Aí assim a gente consegue ver toda a condição, né? Toda a seção. Toda não, né? Vamos lá. Não, tá certo, tô certo. Toda a condição e toda a seção. Tá correto. Por quê? Olha só, aqui à esquerda, tá bom? Vamos primeiro começar pelo nome. Tá vendo? Exemplo.csv. Esse é o nome da minha seção / condição. Lá em cima, exemplo.csv. Não mexe. Tu pode até colocar E, João, boa ideia. Pode colocar esse arquivo em cima, no canto superior esquerdo, e a pasta no canto superior. Isso, exato. Aí, agora, tá vendo, ó? Volta, isso aí. É isso, pronto, tá aí. Então, ó, você tem o arquivo exemplo
que é o arquivo de seção / condição, né? Você tem este arquivo aberto aí no canto superior esquerdo. Este arquivo, ele faz uma associação desses dois arquivos à direita aí. Tá vendo? Aí você tem o bloco 1, que é uma linha. Não. Marca só a linha ali. Isso, o bloco 1. E aí as duas tentativas do bloco 1. Ó. No canto superior esquerdo, lá no canto superior esquerdo, marca só o bloco 1. No canto superior esquerdo. Lá na janela do canto superior esquerdo. Isso, pronto, tá aí. Você tem no canto superior esquerdo o bloco 1. Tá me dizendo que tem a tentativa 1 e tentativa 2. Né? O bloco 1 é a linha, a primeira linha dali do arquivo do canto superior direito. Né? E as tentativas estão no canto superior esquerdo. Ou no canto inferior esquerdo. Direito. Canto inferior direito. Ai, meu Deus. Então, essas duas linhas aí. Então, você tem um banco de blocos, né? Que corresponde à seção. Por isso que a seção, né, ela também é a condição, digamos assim. E uma condição, ela é um bloco, né? Que corresponde à seção aí. Mas como o programa ele automaticamente cria as seções, randomizando os blocos, então acaba que corresponde, né? O arquivo de seção ele é equivalente ao arquivo da condição. Você tem várias seções dentro da condição, né? É por isso que é dessa forma. Mas é basicamente isso. Tudo que você precisa para fazer a seção está na sua frente aí. Então, você quer mudar o bloco, por exemplo, eu vou mudar a porcentagem de acertos do bloco. Vai lá no canto superior direito do bloco 1, né? Vai lá para a direita. Aí de 100%? Não, já não quero um bloco de 100% de reforço. Quero reduzir a probabilidade de reforço para 50%. Tem o seu bloco 1, com todas aquelas tentativas, ele tem 50% de reforço. E aí, só que lógico, são muitos parâmetros, eu não posso ficar também aqui, né, falando de todos os parâmetros para vocês, porque são infinitas as possibilidades aí, né? Você precisa ter uma noção do que você quer, né? E fazer perguntas, por isso que é importante, né? Fazer perguntas, e aí a gente vai construindo manuais para fazer as sessões. Entendeu? É dessa forma. E aí, Olavo, este modelo de se fazer sessão, ele é complicadíssimo. Ele é complicado. Ele demanda dos estudantes que eles tenham essa noção, entendeu? Do que é um bloco, do que é uma tentativa, de como associar essas tentativas a esses blocos. Daquela maneira que eu sugeri com o Felipe, né, que a gente criou as interfaces gráficas, tudo isso daí a gente deveria prever, né? Só que não dá, é muito trabalho para a gente fazer isso, a gente também não consegue antecipar tudo. Aí tem aquela questão, né? A gente não precisa ficar só em uma coisa. Depois que a gente chegar num conjunto de parâmetros que a gente vê são estáveis, né? Que a gente está repetindo muito trabalho, aí a gente faz a interface gráfica. A interface gráfica que eu fiz inicialmente foi dessa forma. Como eu já estava habituado com certos parâmetros, né, da minha própria experiência na escola experimental, então eu achei por bem, em vez de fazer algo tão customizável, fazer logo, né, dessa maneira mais rápida. Né? Entregar para o usuário poder programar a sessão só Também. na interface gráfica. Exato. Aí é um tipo de interface gráfica também. Só que eu descobri, né, depois, que existem basicamente 3 maneiras, né, de você dar nomes para esses processos aí. Que é programar a sessão usando uma interface gráfica, né? Simples. Programar a sessão usando uma interface gráfica intermediária, né? Que é isso aí. Isso é uma interface gráfica. Você está usando um editor de planilhas
para fazer, né, isso. Porém, aí abre muita margem, né? Por quê? Porque não é apenas a interface gráfica, você tem os parâmetros. E esses parâmetros são abertos. Não tem aí dizendo para você quais são os parâmetros. Você precisa saber eles com antecedência. E isso quem te dá, essa informação quem te dá, é a documentação do programa, que foi o Felipe que fez, né? Eu e o Felipe, na verdade, né? A gente fez isso. Então, esses parâmetros, por exemplo, os parâmetros dos blocos estão todos documentados. Os parâmetros das tentativas, se eu não estiver enganado, também estão todos documentados. Tem um parâmetro aí que o João percebeu, né? Que a gente não avançou nele porque não houve demanda. Que é essa animação aqui, né? Que ele não está funcional. Esse drag ball animation aí. Esse parâmetro não está funcional. Mas fora isso, todos os outros parâmetros estão funcionais. Né? Então, e tem o terceiro tipo de possibilidade, é mexer no programa diretamente. Que aí é um tipo de programação programática. Então, você tem a programática, a paramétrica e a interface gráfica. Elas não são totalmente excludentes, né? Mas é uma questão de ênfase aí. Né? Se você vai para mais complexa, você ganha liberdade e customização. Né? E, em certos sentidos, como ela possibilita automação, né? Você também pode, dependendo da condição, você pode ganhar agilidade também, né? Na interface gráfica, o custo é muito alto, né? São muitas etapas para você chegar numa interface gráfica, né? Mas o Lazarus, ele facilita muito esse trabalho, né? Mas, enfim. E tem essa paramétrica. Essa paramétrica é um meio termo. Que é isso que nós Né? estamos com ela aqui. É isso que a gente está vendo. Você tem os parâmetros, você pode, inclusive, fazer um programa em Python, por exemplo, para criar esses arquivos CSV de maneira muito fácil fazer isso com Python, né? Para automatizar, por exemplo, só cospe esses arquivos CSV aí com base em certos parâmetros, né? De entrada, por exemplo. É fácil fazer isso. Ou você pode fazer manualmente para pequenas edições, né? Então, ele dá uma grande flexibilidade, né? Essa estratégia aí, né? E é isso. Eu acho que o que eu tinha para falar para vocês é isso. Assim, e vamos então executar, né? Faltou essa parte. Vamos executar, rodar o arquivo. Vamos lá no programa mesmo, né? Tá aberto ele ali. Ah, não, é outra versão que tá aberta, né? Hum. Oh, meu Deus. Ó, isso aí é um erro. Não deveria estar desse tamanho aí. Isso é um erro do programa. Então, vamos a essa parte de execução agora. Ó, o programa ele tem uma interface gráfica que ela não permite, a anterior permitia isso daí que vocês estão vendo, mais fazer sessão. Aí a parte de fazer sessão a gente adaptou, eu tirei, né, e movi para ir para isso que a gente viu agora. E aí o programa ele te dá essa interface gráfica para você gerenciar certas coisas, né? Você consegue gerenciar o sujeito que você está executando, que é isso daí. Você pode criar um novo sujeito. Ele nada mais é criar um novo nome, que ele vai criar lá depois uma nova pasta. Né? Ele criou. Ih, travou. Eu vou abrir a outra. Ah, tá aqui, criou.
Versão. Tá aqui. Tá aí, criou. Muito bem. Se você clicar com o botão direito em cima do... clica com o botão direito do lado, no fundo. No fundo. Tem algumas opções aí que eu fiz para mim, tá? Por exemplo, copiar arquivos PNG para a pasta do participante, que era um negócio que eu precisava toda hora ficar fazendo. Criar arquivo único, que eu estava também... É um estudo isso daí, que eu estava fazendo um estudo sobre automação. Enfim, tem coisas aí que eu fiz que a gente pode pensar, entende? Se tiver alguma coisa que está muito repetitiva, a gente cria um botão para ela, né? Enfim, não vou, talvez dê erro aí, não vou nem pedir nada não. Pode fechar isso aí, pode clicar em qualquer lugar. Tem uma outra coisa que eu tentei fazer. Uma demanda que é frequente é testar a sessão, né? Não, antes de eu ficar divagando aqui, vamos lá voltar. Você tem o sujeito, né? E além do sujeito, o que é que você tem? Você tem a condição, né? O experimento, no caso, né? Pronto, você tem aí o experimento. E aí no experimento você tem as sessões, né? Ou condições desse experimento. Não, volta. Você tem aí, por exemplo, duas condições, né? Volta lá. E aí o exemplo, para executar, é muito simples. Você clica em cima, né? Seleciona. E aí, o que significa? O que a gente fez de maneira muito intuitiva? A gente está organizando os dados de saída, né? Os dados de saída. Então, você escolheu o sujeito, escolheu a condição, agora o programa já sabe. Escolheu o sujeito, escolheu o experimento. Agora o programa já sabe, ele vai colocar os dados dentro da pasta do sujeito, né? E com as informações do experimento. Né? Então, quando você fizer a sessão e organizar as condições, você organiza de tal maneira que você possa tomar vantagem disso. Entende? Aí pronto, né? Para executar, basta apertar o botão de iniciar a sessão ali, né? E eu espero que não dê erro. Aí ele vai criar o arquivo de sessão. Já deu um erro. Não apaga. Preciso saber qual é o erro. Mas tá bom. Deu um erro aí. Eu preciso saber que diabo de erro foi esse aí. Agora eu não. Por que deu erro? Tem que fechar. Deixa eu abrir a outra versão do arquivo, do programa, que tá rodando localmente, que tem menos chance de dar erro. Esse daí ele... Lá Mas aí não vai ter o arquivo... Aí só vai ter aquele outro. Arquivo de exemplo. aqui, ó, tem esse aqui. Não tem problema. Pode... E aperta iniciar a sessão, eu imagino que agora não vai dar erro. Não. Pra não salvar, né, na pasta errada. Ah, tá. Mas aí essa sessão não tem os arquivos. Não tem os arquivos. A gente resolve isso daqui, peraí. Não, volta lá, bora abrir uma... Não perder tempo, João. Abre lá. Não precisa. Volta lá, bora abrir uma sessão que está funcionando. Aquela última que a gente abriu. Você abriu outra instância do programa. Você abriu uma outra instância do programa. Pseudopalavras, né? Se eu não me engano. Não é essa. Não é essa. Procedimento aí, pronto. Essa daí a gente já testou, a gente já viu que está funcionando. É iniciar nova sessão. Pronto. Agora vai. Aí clica aí. Aperta em qualquer coisa. Nibó. É porque não está aparecendo os estímulos. Se tu mover para as laterais,
Tá aí, ó. Tá sem os arquivos de estímulo. Porque tu mudou a pasta, tu criou um novo sujeito, lembra? Ah, tá. Aí não tá, como não tá mais automático, eu tirei, né? Mas tudo bem, já executamos o programa. Pode sair. Sei lá, Pois é, ó, tem várias coisas que aconteceram aí que precisavam de explicação, mas eu vou começar por parte. Vai em data, vamos ver o que aconteceu. A gente criou um novo sujeito e executou uma sessão e cancelou. Vamos ver o que aconteceu lá nesse arquivo data. Na pasta de data, que é onde estão. Ó, ele criou uma sessão, perdão, um arquivo, né? Uma pasta com o nome do sujeito. Abre aí. Abre aí. E ó, tem alguns arquivos aí, ó, que ele criou. E tá, então, olha, quando você interrompeu, ele vai salvar tudo que você fez até o momento da interrupção. Tá vendo? Porque tem ali um arquivo que diz que foi interrompida a sessão, né? Como é que é a organização? Você tem uma progressão numérica, né? Cada sessão tem aí esses números. 000 é a sessão 1. 001 é a sessão 2. E cada sessão tem os dados. Esses dados eu salvei eles em alguns formatos, né? Tem um formato binário, que é apenas para o programa, quando carregar, ele saber né, de onde carregar. E tem os formatos em texto, né? O formato que tem a extensão .data ali, esse formato, o programa ele salva uma linha de dados no final da tentativa. Então, pode cair o mundo, só vai salvar no final da tentativa. Se o final da tentativa não chegar, não vai salvar. Entendeu? São apenas é um resumo. É o arquivo .data. Esse é o modelo de salvar original lá do EAM. O EAM funcionava dessa forma. Ele registrou se a tentativa finalizou com acerto, se finalizou com erro, qual foi o estímulo, aonde ele tocou, e coisas assim. Qual foi o bloco, qual era a tentativa, enfim, coisas assim. Aí fecha aí. O arquivo timestamps já é os dados de todos os eventos ao longo da tentativa. Inclusive os eventos do computador, não apenas os eventos do sujeito. Então, tem aí o momento em que a instrução foi apresentada, tem aí onde a tentativa 1 foi apresentada. Tudo isso aí está descrito lá na documentação. Tá bom? E, enfim, tem ali ó, o início e o final do som, por exemplo. E isso com uma precisão de microsegundos, né? De tal maneira que a gente consegue depois reconstruir as sessões, apenas usando esse arquivo aí. Né? Aí fecha aí. Fecha aí. Pronto. Aí o binário, esse ponto bin, eu já falei o que é para você. É apenas um arquivo que o programa vai usar caso você queira recomeçar essa sessão de onde parou. Ele precisa saber de onde ele parou. Aí, não, mas tu não vai conseguir abrir esse arquivo. Conseguiu abrir o arquivo? Interessante, mas não deveria ser possível isso. Mas tem um fake ali. Entendi. É porque ele está serializado. Entendi. Mas só, se você prestar atenção, você não consegue ver a informação binária dele. Tá vendo? A informação binária dele não. É porque o programa ele usa também texto para salvar, para serializar. Então você tem o objeto e do lado você tem a informação binária correspondente do objeto. Por isso que você consegue ver algumas coisas e não outras. Mas esses quadradinhos aí são informações binárias.
Mas tá bom, pode fechar aí. Aí, ó. Então, aí tem o arquivo, esse arquivo, aí pronto. Aí tem o arquivo de informações, que é como se fosse um header, né? Por exemplo, tem aí o nome do sujeito, a versão do arquivo, né? De dados, o nome da sessão, o nome do planejamento, que é, né? Que é a pasta, é o nome da pasta. Que eu chamo de planejamento e experimento, né? Você tem o nome da pasta aí que ele salva também. Isso é uma informação importante, né? Para depois a gente saber qual era o experimento que o sujeito estava fazendo. Uma coisa que antes o R fazia, obrigava a gente a fazer manualmente. Agora você é obrigado a criar a pasta. Você não consegue executar o programa se você não criar uma pasta. Você pode até depois nem saber, você pode esquecer, né? o significado da pasta. Mas pelo menos você é obrigado a criar, né? Antes não, isso não é, a gente não era obrigado a fazer. Então é um fluxo, né, de tarefas que ajuda a gente a organizar as coisas. E aí tem o resultado da sessão, se ela foi cancelada ou não, né? Tem a duração da sessão em segundos, tem a data de início, né? A data de término, o monitor que foi usado, que isso é uma informação importante também, né? E a grade de estímulos correspondente, né, desse monitor. Porque lembra que o trabalho do Felipe foi justamente, ele me ajudou a criar essa grade de estímulos automaticamente, né? Que era uma dificuldade aí que eu estava, né? Foi a iniciação científica dele, fez parte da iniciação científica dele. Aí a gente salva a grade que a gente cria, né, no início da sessão. Pronto, fecha aí. Essas são o arquivo de informações. E por fim tem o arquivo de configuração, que é um arquivo base, tá? Ele não é um arquivo estritamente. Eu precisaria de mais tempo depois para explicar, mas é um arquivo base. Ele tem um identificador de cada tentativa após ser gerada. Só que existem ainda informações, né, dentro do programa que são dinâmicas, como a posição dos estímulos, né? Às vezes até o próprio estímulo você pode tornar ele dinâmico, por exemplo, como um S-, você pode tornar o S- dinâmico, a gente pode transformar isso num parâmetro, né? Então, existem informações que são básicas, que são utilizadas para gerar, às vezes, informações dinâmicas, né? E tem informação dinâmica. Aí tem todas as informações básicas, né? O número de blocos, em que momento começar o bloco, tá aí, ó. Você parou no bloco 2, por exemplo, aí, né? Se eu não estiver enganado. Aí tem várias informações aí. Eu não vou ficar gastando tempo aí com isso, não. É muita informação. Isso ajuda também no processo de desenvolvimento. Eu preciso saber, né, se os parâmetros que a gente executou são os parâmetros que a gente programou. E aí isso ajuda, né, também a gente a fazer isso. E pronto, essa é a parte de... É como se fosse um ciclo de execução, né? A gente planejou a sessão, executou a sessão e agora a gente tem os dados e quer analisar a sessão. Pronto. Agora vamos encerrar essa parte, né? Se quiser, pode encerrar a gravação e começar a gravar de novo, que aí a gente, né? Não a apresentação, a gravação. A gravação.